Espírito Santo de Deus, nós te entronizamos nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, toca o nosso coração, toca profundamente, Senhor, o nosso coração, Deus. Pai, que essa noite nós possamos sair daqui diferentes, Deus. Pai, que toda essa lenha que está tão disponível para queimar na sua presença agora, Deus, seja reposta dia após dia. Seja reposta dia após dia. Senhor Jesus, nós precisamos de você, Jesus. Vem essa noite, Deus. Vem essa noite. Transforma os nossos corações, Deus. Você pode se sentar e, se possível, acender as luzes. Você consegue projetar a sua fé para daqui 5 anos? Você consegue projetar onde você vai estar daqui 3 anos, daqui a 10 anos? Você acha mesmo que Deus chamou você para que você fosse um frequentador de igrejas até o dia que Ele volte? Você acha que Ele realmente projetou a sua vida, Ele projetou a sua alma e todos os caminhos que Ele traçou para você, especialmente para que você esteja sentado aqui até que Ele venha? A congregação, ela é essencial como mecanismo de manutenção da fé. Amém? Eu não sou contra congregar. Na verdade, a parte que aquece o meu coração tem a ver com o que você faz para além do natural, para além do habitual. Porque quando o evangelho começa a virar uma rotina, só uma rotina, aí você tem um problema com Deus. Porque a ideia é que todo conhecimento de Deus seja progressivo. A ideia é que os desafios do seu primeiro amor, eles evoluam com o tempo. E muitas vezes a dificuldade que você tinha para orar 15 minutos, hoje já não é mais uma dificuldade, porque você progrediu. E depois você orar por 1 hora no seu quarto, de joelho dobrado, já não é mais um problema, porque você progrediu. De repente jejuar metade de um dia inteiro, já não é mais um problema. Por quê? Porque a sua fé progrediu. Porque o nível do sacrifício, ele precisa estar mais elevado. O momento onde você realmente deve estar preocupado é quando isso fica normal. É quando o cristianismo vira paisagem. Você o vê em tudo que você tem e na verdade aquilo já não confronta mais o seu coração. Nós vivemos hoje numa sociedade pós-cristã. Sabe o que é isso? Que não existem muitas pessoas, pelo menos não no alcance dessa igreja, que não conhecem o Evangelho. Já não existe mais esse momento assim, onde você tem que pregar para alguém e falar, você conhece Jesus? E a pessoa, não, nunca ouvi falar. Aí você vai lá e fala de Jesus e ela, meu Deus, é verdade, nossa, que incrível. Já não existe mais esse momento. Não aqui. Existem povos não alcançados que a igreja deve ir, deve sim ganhar, discipular, enviar, onde os missionários precisam fazer um grande trabalho, isso é verdade. Mas onde nós estamos inseridos? Aqui no Pessoa, aqui na Ceilândia, sabe? Às vezes você vai comprar um remédio numa farmácia, você chega na farmácia, qual o símbolo da farmácia? É uma cruz, certo? Aí você precisa realmente ir num hospital, falar com um médico, e lá em cima, qual o símbolo do hospital? Uma cruz também. Aí você conhece uma livraria chamada Maranata, ou uma livraria chamada Shekinah, ou uma cafeteria chamada Shalom, ou um lava-jato chamado El Shaddai. Você conhece, você sabe do que eu estou falando. Nós vivemos em um país pós-cristão. Nós temos um dos nossos estados da federação se chama Espírito Santo. Nós temos um outro estado chamado Santa Catarina, que também pertence ao universo cristão de alguma forma. A cidade de Brasília, antes de receber o nome Brasília, seria chamada de cidade de Vera Cruz, que significa a cidade da verdadeira cruz. O primeiro lugar onde os portugueses vieram, sei lá, Salvador, Porto Seguro, nós temos de fato um repertório de coisas cristãs, de objetos cristãos que na verdade já estão laicizados. Você vai numa funerária e o símbolo da funerária é um pombinho com um ramo de oliveira na boca.
Por que eu estou falando isso? Porque os elementos da nossa fé, eles já são populares, eles já são comuns. E muitas pessoas celebram, sim, apesar de não ter uma vida religiosa, celebram a Páscoa, celebram o Natal, Corpus Christi e uma série de feriados cristãos, mas não são transformados ainda pelo impacto do Evangelho. E talvez não é nem pela falta, mas é pelo excesso de mensagens, pelo excesso de verdades que não transformam. E eu vou te falar, se existe uma mensagem que transforma e que é poderosa, é o Evangelho, correto? E por que não há transformação? Porque Jesus, no interior da igreja, deixou de ser o Deus da glória para muitas vezes se tornar em um personagem da história. Então todo mundo conhece. E provavelmente as pessoas ainda falam assim: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Mas ela entende que na verdade isso significa mudar de religião e não se relacionar com Ele. Então o Jesus que essa pessoa guarda muitas vezes é uma fotinha, é um crucifixo, é alguma coisa assim que lembra cristão, lembra cristianismo, mas não é cristianismo. Por que eu pedi para abrir em Gênesis 15? Abre aí. Gênesis 15. A Bíblia diz assim: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, quem me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me tens dado filhos, e eis que um nascido de minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti a terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e um pombinho de 3 anos. Então, e um pássaro e um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu em Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Girgazeus, e os Jebuseus. Eu queria falar com vocês a respeito de um texto, mas é um costume meu, eu gosto de ler o capítulo inteiro, porque quando você pega só uma parte, a chance de você se enganar é muito grande. Você precisa estar sempre amparado por contexto em tudo aquilo que você fala. E esse texto, que na verdade parece um texto muito comum, que não fala nada tão filosófico, nada tão extraordinário, pegou o meu coração, porque é nesse ponto da história que Deus faz uma aliança com Abraão, e não só uma aliança com ele, mas uma aliança com a descendência dele. Abraão, ele já era um idoso,
Ele não tinha a minha idade, ele já tinha vivido muitas coisas. Ele assumiu por decisão uma mulher estéril. E ele também assumiu um sobrinho para caminhar ao lado dele. Caminhando ao lado da mulher e do sobrinho, ele viajou por muitas cidades ali do reino do mundo antigo. E por onde ele passava, ele fazia alguns altares e celebrava altares ao Senhor. Ele já tinha se metido em uma confusão com o rei do Egito. Foi praticamente expulso de lá. Ele havia se metido em uma confusão com 9 reinos. Havia uma guerra, imagine que seja a Primeira Guerra Mundial, porque eram 5 reis contra 4 reis. E eles se encontraram, o grupo dos 4 reis ganhou. E nessa briga eles levaram Ló como um espólio de guerra, ele foi sequestrado. Abrão não tinha nada a ver com isso, ele não tinha um exército, ele não tinha uma nação, ele não tinha armas, ele tinha consigo 318 homens que moravam ali nas suas casas, na sua terra. Então, com 300 homens, ele vai e vence uma guerra que envolvia 9 cidades grandes, só para resgatar o sobrinho. Ele já tinha passado por vários problemas, com pessoas ali atrapalhando ele, tentando roubá-lo, mas ele só prosperava, só ganhava. E quando ele já estava velho, ele já estava idoso, ele já tinha experimentado todo o favor de Deus, ele se entristece, porque sabia que aquilo que ele tinha construído não seria deixado para ninguém, somente para o seu mordomo. E eu queria muito que você fizesse essa comparação com a igreja de hoje, porque, sabe, a gente não chegou agora no rolê. A gente não chegou agora. Nós estamos há 2000 anos dizendo que Jesus vai voltar. Nós estamos há 2000 anos acumulando realmente riqueza, sabe, grandes homens de Deus, grandes missionários, grandes pastores que arrastaram multidões, que curaram enfermos, que escreveram livros, que deixaram obras extraordinárias, que fizeram missões incríveis pelo mundo. E nós enriquecemos e não sabemos para qual geração nós estamos entregando essas riquezas. A gente não sabe para quem a gente está deixando essas coisas. Existe um estado, é um país chamado Vaticano, que pertence à igreja cristã. Sabe, a quantidade de recursos, de fundos, de igrejas, a quantidade de palácios que existem em nome de Deus, se vendesse tudo já tinha matado a fome do mundo. A quantidade de livros, a quantidade de obras literárias, nossa. Em algum momento essa tristeza precisa pegar o nosso coração, porque não pode ser em vão, não pode ser só isso. E o mais curioso é que se tratava de uma pessoa que viveu o favor de Deus o tempo todo por onde passou. Alguma inquietação tem que tomar conta do nosso ser. Sabe, alguma crise tem que realmente permanecer no nosso coração quando esse tipo de coisa acontece, porque apesar do favor, ainda existem pessoas que estão morrendo sem Deus, ainda existem pessoas que não conhecem, ainda existem pessoas que na verdade não se permitem ser transformadas por essa mensagem. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai daí, sai da tua tenda. Cara, fica com essa frase, fica com essa expressão na sua cabeça: sai da sua tenda, vem para fora. Porque a tenda é um lugar bom. A tenda é um lugar que realmente você fica coberto, protegido da noite, da chuva, dos perigos, te aquece, é confortável estar dentro da tenda. Mas sempre que Deus quer te dar uma visão sobre a sua geração, Ele vai te levar para fora dessa zona de conforto, porque apesar da tenda nos proteger, ela também tampa o céu. A tenda também tampa o céu. E se você quiser realmente ver uma revelação do céu para você, você vai ter que sair de lá e ser posicionado do lado de fora, porque é lá que estará a sua geração, é lá que estará a sua descendência. É para essa geração que Deus te abastece com todo tipo de riqueza. E saindo para lá, Ele falou: se você pode contar essas estrelas, se você puder contar, se você for capaz, eu te digo que assim será a sua descendência.
primeira coisa que Deus dá para homens e mulheres de Deus que querem de fato deixar um legado para as futuras gerações é desobstruir a sua visão. A gente precisa ter a nossa visão aberta. E quando Deus aparece para Abraão e fala para ele dar uma olhada ali na sua geração, ele fala: agora você ergue um altar. Agora você vai erguer um altar. Pega um animal, pega outro animal, pega 2 passarinhos. E ele fala assim: olha, você vai dividir isso no altar, coloca um de frente para o outro e vai sacrificando. E sabe qual é interessante? É que na verdade o milagre não está no altar em si. O milagre daquilo que Deus quer fazer conosco não está no altar em si, mas se trata de como você mantém esse altar intacto. Porque sabe qual era o problema? Eram animais, certo? E esses animais estavam mortos, e enquanto estavam mortos ali no altar, as aves do céu estavam querendo devorar aquilo que tinha sido sacrificado lá. E eu acho interessante que a Bíblia fala que Abraão, ele olhando isso, ele temeu que elas viessem e comessem daquilo que estava morto sobre o altar. Então ele ficou o dia inteiro observando o altar, porque assim que uma ave descia para comer daquilo que ele tinha sacrificado, ele ia lá e enxotava. Ele ia lá e expulsava. Sabe quando o urubu está vendo carniça, está querendo comer? Eles ficam circulando, observando aquilo que você tem posto sobre o altar. E é sua responsabilidade fazer aquilo ser protegido. Não se trata necessariamente de você levantar um altar, se trata de você manutenir o altar que levantou. Não se trata simplesmente de você todo dia vir aqui e sacrificar algo novo. Se trata de você ser fiel aos sacrifícios que você já fez. Se trata de você honrar aquilo que você já entregou. Porque todo mundo está em busca de uma nova revelação. A gente está vivendo essa febre que eu chamo de a febre do ineditismo. Todo mundo quer ser inédito em algo da Bíblia. Todo mundo quer descobrir uma revelação que nunca ninguém descobriu. Meu Deus. Então a pessoa vai para a internet e vai falar: meu Deus, olha só o que Deus me falou e tal. E começa a falar um monte de coisa, como se ela tivesse descoberto algo novo na Bíblia. Sabe, eu vou falar uma coisa para você: não existe nenhum versículo da Bíblia que não foi minuciosamente estudado. Nenhum. Não existe nenhum versículo que na verdade está lá escondido e que ninguém descobriu. A Bíblia ela é uma só e ela permanece a mesma. E toda a forçação de barra que existe para interpretar a Bíblia, ela não procede muito de Deus, porque nós não somos os reinventores da roda. A palavra Deus já deu, Deus já selou, já entregou. E a gente está em busca de uma nova revelação quando não somos fiéis nem à revelação que nós já temos. Muitas vezes a revelação é simples. O Evangelho é extremamente fácil, extremamente prático. Não existe nada muito oculto, nada muito obscuro nas palavras. Parte dos grandes mandamentos da palavra, eles são verbos intransitivos. Não matarás. Só isso. Não furtarás. Acabou. Não tem muita filosofia para você discutir, para você devanear, não. São mensagens diretas, claras, que qualquer um é capaz de obedecer. Qualquer um. E sabe por que nós não temos acesso a essa geração que virá? Por meio daquilo que pregamos, falamos, vivemos como igreja. Porque muitas vezes nós estamos cercados, na verdade manipulados por uma rotina perniciosa que não te permite dar um novo passo em direção ao que o céu espera de você. Sabe, eu gosto muito do universo. Eu gosto de observar essas coisas que falam sobre o sol, sobre a luz, planetas. Eu acho muito legal. Me chama muita atenção que o nada seja a maior coisa que existe. O nada é a maior coisa que existe. Existe uma imensidão nesse universo e pouquíssimo dessa imensidão é realmente preenchido com um corpo celeste. E o universo ele era para ser um ambiente de caos completo.
Só que de alguma forma o universo se organizou. E tudo obedece criteriosamente uma lei. Aquilo que na verdade é caótico, é estranho, é nocivo, é extremamente perigoso, mas se organizou. Então você vê um planeta que gira em torno de uma estrela, e você vê uma lua que gira em torno de um planeta, e você vai percebendo que tudo funciona como se fosse um balé, como se fosse uma dança. E eu acho maravilhoso isso. Perceber como Deus sustenta o universo com as palmas das suas mãos. Como Deus, Ele tem o controle, o mais absoluto controle sobre todas as coisas. E nada foge do seu governo, nada foge da sua jurisdição. Tudo pertence a Ele. E mesmo esse universo, que em tese era para ser um ambiente de caos, ele se organizou porque ele sabe funcionar muito bem em ciclos. Sabe o que é o ciclo? O ciclo é isso, é essa capacidade de você girar, e tudo tem meio que essa característica esférica, sabe? Ao contrário do que muitos dizem, a Terra não é plana. Ao contrário do que essas pessoas estão dizendo, existe um formato natural para todas as coisas. E eu queria que você refletisse agora, por exemplo, em uma gota de água, uma gotinha de água só. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão insignificante, mas só em uma gota de água existem milhões de micro-organismos, existem milhões de átomos, existem milhões de partículas. É possível dizer que em uma gota de água existe um universo também. Aí você compara essa gota de água com um vasto oceano. E todo aquele universo que pertencia a uma gota de água, ela perde todo o seu significado. Porque o que é uma gota de água comparada com um grande oceano? Quando uma gota de água cai no oceano, ela deixa de existir. Porque a gota se torna também oceano. Vocês estão me entendendo? E o oceano, ele tem uma biodiversidade incrível. Uma quantidade de vida, uma quantidade, sabe, de coisas, de seres aquáticos. Nós sabemos muito mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano. E é um universo que Deus criou também. Lá pelo quarto dia, Deus faz separação entre as águas e Ele puxa a água para que apareça a porção seca. E Ele chama mares e a terra seca. E a gente acha isso incrível. E quando a gente compara o oceano com tudo aquilo que é o nosso planeta, a quantidade de seres vivos, a quantidade de rochas, a quantidade de objetos, de elementos, nossa, é sensacional. Nós falamos, nosso oceano agora ele é pequeno, perto daquilo que nós conhecemos. Aí você pega o planeta Terra e compara com outro planeta muito maior, por exemplo, o planeta Júpiter, sei lá. E a Terra é desse tamanhozinho. E quando você compara todos esses planetas ali com o tamanho do Sol, é praticamente uma cabeça de alfinete. E na verdade o Sol é só uma das estrelas da nossa Via Láctea. E existem na verdade estrelas muito maiores. E todas essas estrelas estão orbitando em um grande buraco negro que está no meio da galáxia. Mas você fica assim, a noção de tamanho vai perdendo a referência toda vez que você se aproxima de alguém maior. A noção de significado vai perdendo toda a sua referência quando você vai se aproximando de alguém maior. E Deus nos fez a partir do pó. A partícula mais insignificante de todas. Ele falou, é nisso aqui que eu quero refletir a minha glória. É nisso aqui que eu quero refletir a minha glória. O universo inteiro, organizado, cuidado, zelado, dançando perfeitamente sob o comando de Deus, sob o comando da voz de Deus. Aí um dia, Deus vira para Abraão e fala assim, agora sai da sua tenda, sai daí, olhe para as estrelas. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, meu Deus, olhe para as estrelas. Existem estrelas tão grandes, tão grandes. Existem corpos celestes imensos.
que a gente até consegue ver, e aquilo que a gente consegue ver é muito pequeno, é muito pouco perto da imensidão do universo. E talvez não, tenho certeza, ninguém aqui vai chegar algum dia lá. Aqui, quem está aqui, nunca ninguém vai conseguir chegar nas estrelas que estão olhando, ninguém. Não existe um ser humano lá. Você sabia que existe um planeta que o núcleo dele é inteiro de diamante? Inteiro. E você não vai ter acesso a isso. E você não vai ver, você não vai poder vender, você não vai poder fazer nada. Porque está muito distante de você. Mas por que Deus pede para a gente ver? A sensação que eu tenho do quão exagerado chega a ser o amor de Deus é que muitas vezes tudo isso que Ele criou, Ele só criou para que um dia Ele pudesse tirar um cara de dentro da tenda e falar assim: olha para as estrelas, e assim será a sua descendência. Porque esse versículo deu utilidade para todo o universo, que antes era vão, vazio, sem forma, e Deus ele fala assim: olha para lá, eu arrumei tudo isso aqui, eu desenhei o cenário da sua descendência, é isso aqui, ó, você vai ver isso aqui. Sabe, eu tive já a oportunidade de ver um céu bem estrelado. Aqui da cidade a gente não consegue ver, mas sabe quando você vai para uma roça, para uma chácara, aí você sai assim, tudo estrelado, sabe, salpicado de estrelas. Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão pedagógico da parte de Deus. Porque na verdade toda a criação contém uma essência dele, sabe, contém uma assinatura dele. É por isso que do grande universo ao mais insignificante dos seres, você consegue encontrar Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 6, a Bíblia fala sobre um versículo muito legal que a gente usa para educar as crianças, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Já viu esse versículo? E sabe o que é? Isso é Deus dizendo que mesmo uma formiga consegue transmitir os valores de Deus. Mesmo uma pequena formiga consegue te ensinar, te educar, a transmitir valores. Porque nada está divorciado da sua presença, nada está divorciado da sua pessoa. Tudo aquilo girando, e aquilo está educando a nossa vida também. Sabe por quê? Porque o ciclo é uma coisa boa. Repete comigo: o ciclo é uma coisa boa. Porque o ciclo ele carrega consigo duas características. Eu vou falar da primeira dela. A primeira característica do ciclo é essa repetição educativa. Toda vez que você tem dificuldade de aprender alguma coisa, o que você faz? Você faz exercícios e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e é muito chato, você está lá aprendendo uma equação, aprendendo alguma fórmula, aprendendo a administrar medicamentos, sei lá, alguma coisa. Você vai ter que repetir, até que aquele processo se tornar automático na sua vida, certo? É automático. Porque quando você está aprendendo a dirigir, talvez seja difícil dar a seta. Mas de tanto fazer, depois fica automático. Talvez quando você está aprendendo a dirigir, fica difícil passar as marchas. Mas depois que você já sabe, fica automático. É esse o poder do ciclo. O poder de te reeducar, de te ensinar. E é por isso que muitas vezes nós passamos pelas mesmas situações na vida. Sabe? Porque a vida é isso. Um dia após o outro. Um leão por dia. Você vai trabalhando. Você vai aprendendo, você vai amadurecendo no processo da repetição. A repetição, ela produz maturidade. E eu acredito que muito da fé, muito do Evangelho, não pode ser simplesmente depositado no poder de um evento, sabe? Então você vai lá e participa de uma mega conferência. Uau, um pregador incrível veio, trouxe uma palavra poderosa, sensacional e mudou meu coração. E o evento acabou. Aí depois que o evento acaba, o que acontece com a sua fé? Então você, não, vamos ter agora um movimento profético sensacional. E nos dias 10, 11, 12 de março, nós iremos... Não, cara.
É legal você ter esses eventos. É legal você ter esses eventos, mas é a fé do dia a dia que trabalha você, sabe? É legal você participar de uma conferência, de um acampamento, de um culto especial, não tem problema. O problema é quando a sua fé é 100% dependente disso para mudar ou para evoluir. O Ed, ele costuma falar um negócio que eu acho legal. Ele fala assim: os eventos nas nossas vidas, eles funcionam como despertadores. Despertadores, é aquele evento que choca a sua alma, que choca o seu coração, que te acorda, um despertador. Mas o despertador sozinho, ele não consegue te tirar da cama. Ele serve para te dar um choque, para chacoalhar a sua alma. Mas é na segunda-feira, é na terça-feira que a sua fé realmente é provada. É no comum, é no clássico, é no corriqueiro. Existe uma rotina a ser estabelecida, uma disciplina espiritual de manutenção da sua própria fé. Existe, é necessário. E sabe, quando você se submete a isso, você vai amadurecendo, porque os processos vão ficando automáticos. Se a sua vida começa a orbitar a vida de Jesus, dia após dia, você vai sendo transformado de glória em glória, dia após dia, contemplando como que por um espelho a glória de Deus, nós somos transformados dia após dia. Isso é maravilhoso. A gente precisa ter Jesus como referência. Nós precisamos orbitar a presença dele, nós precisamos orbitar a pessoa dele, porque é nessa observação, sabe? É nessa capacidade de abstração que você vai adquirindo valores e a sua imagem vai sendo corrigida e transformada a partir da imagem dele. Jesus, ele só teve um papel quando ele veio na terra: se tornar a referência daquilo que você deveria ser. É por isso que a Bíblia chama de Jesus de o segundo Adão, porque ele é a referência do tipo de homem que nós sempre deveríamos ter sido e não fomos. Mas quando essa imagem nos é devolvida, quando essa paternidade, sabe, de Deus, ela nos é enviada, ela nos é ilustrada, nós temos agora uma referência de comportamento, uma referência de moral, uma referência de ética, que transforma quem somos. Eu gosto dos ciclos, eu gosto das repetições, eu acredito nos eventos, mas eu não acredito em manifestações eventuais. Eu acredito que aquilo que Deus faz, ele é contínuo. É por isso que eu falei que não existe esse momento onde o louvor acaba e a palavra começa, porque louvor e palavra no seu coração tem o mesmo significado. Se trata de adoração ao Senhor, se trata de adoração a Deus. E quando isso aqui acaba e você vai para sua casa, o culto continua em você, ele continua existindo, porque na verdade você não vem se encontrar com Jesus, você traz ele da atmosfera que você vive e você leva ele dessa atmosfera para fora. As pessoas precisam respirar esse ar, esse aroma de glória que você exporta daqui. Mas aí nós entramos em um outro problema, que é o segundo aspecto dos ciclos, que ele já não é mais tão legal, que é quando ele se torna na sua vida uma prisão. Sabe o que Deus falou para Abraão aqui nesse texto? Abraão, faz um altar e protege esse altar. E ele está lá protegendo o altar, protegendo o altar, protegendo o altar. Aí Deus dá uma visão para ele, fala assim: olha, daqui a 400 anos a sua descendência, essa mesma que eu te mostrei, ela vai ser levada prisioneira por uma nação e será escravizada por ela. E essa é a forma de Deus perguntar: você ainda está disposto a assumir essa geração que eu estou te mostrando? Porque para ela eu estou prometendo dificuldades, para ela eu estou prometendo, sabe, prisão, cárcere, escravidão. Você ainda está disposto? E o que aconteceu no Egito? Você lembra, não lembra? José foi para lá com toda a sua família, salvou o povo, e as 7 vacas magras foram superadas,
pela visão estratégica que Deus deu para José, mas o povo foi ficando ali, porque era confortável estar no Egito, era confortável estar lá, tinha comida, num tempo onde não tinha comida para mais ninguém, tinha água, no tempo onde não tinha água para mais ninguém, e eles ficaram, cresceram, e quando se deram conta, já estavam sendo escravos dentro do Egito. 400 anos depois, eles estavam lá trabalhando, erguendo monumentos de idolatria para outros deuses, porque se recusaram a abrir mão do conforto proporcionado pela rotina. Havia uma sequência, havia uma lógica de trabalho. Havia toda uma economia assim que funcionava perfeitamente com a presença dos escravos. Aí vem Deus e perturba a normalidade das coisas e fala assim: Moisés, vai lá e libera o meu povo, pede para o faraó liberar meu povo. E eu endureci o coração dele, Aí Moisés falou: não, pera aí, então deixa eu pensar. Você está mandando eu falar com um cara que na verdade foi você que mudou o coração dele para que ele não mude. Deus sabe, algumas coisas precisam instalar na sua cabeça quando Deus faz coisas que parecem não ter sentido humano. 10 vezes Moisés aparece lá diante de Faraó e fala: libera o povo. Não vou liberar, ele vai lançar uma praga, não estou nem aí, a praga acontece, leva Moisés leva e ele desiste no meio do caminho. Você assistiu a novela? Não assistiu? Você viu? Começa ali com as águas se transformando em sangue, moscas, piolhos, úlceras, escuridão, os animais adoecendo, toda uma sorte de pragas, porque Deus estava trabalhando no coração do seu povo a perseverança, a capacidade de resistir apesar das frustrações pontuais. Deus estava maturando no coração do seu povo a coisa de continuar na luta, apesar das frustrações. Porque em todo momento que Moisés convencia o faraó por meio de uma praga, o povo juntava suas coisas, botava na mochila e ia em direção à nova terra, acreditando que nunca mais serão escravos. E no meio do caminho, eles voltam. E não é só isso, eles sofrem consequências, porque a cada praga que o faraó desiste de liberar o povo, ele aumenta muito mais o trabalho deles. Ah, vocês querem palha para fazer tijolos? Agora vão fazer a mesma quantidade sem as palhas que eu tinha reservado para vocês. E cada vez mais eles eram torturados, açoitados, e com um punho de ferro o faraó segurava o povo no Egito, até o dia que veio a praga dos primogênitos. Isso atinge a casa do faraó e ele libera o povo. E o povo já estava tão assustado, os egípcios já estavam tão assustados, que eles financiam a volta deles para o deserto. Mas não, pega meu ouro, pega minha prata, pega os meus bens, some daqui, porque vocês são um povo maldito. O Deus de vocês mataram os nossos filhos, o Deus de vocês arrasaram com a nossa terra, perturbaram a normalidade das coisas. Deus perturbou a normalidade do Egito, tudo. Vão embora. E enfim, eles são liberados. Quando são liberados, no meio do caminho ele desiste de novo. E o povo já está atravessando o mar. Às vezes a cena do filme faz parecer que foi 15 minutos. Não, foi um dia inteiro. Um dia inteiro para quase 1 milhão de pessoas passarem pelo Mar Vermelho. E você conhece a história, eu não tenho que ficar repetindo para você. Você sabe que depois que eles passaram, as águas destruíram os egípcios e também destruiu para o povo o caminho de volta para aquele lugar. Porque o problema da rotina é que ela massifica tantas informações no nosso coração. O problema da rotina é que ela massifica tantas informações que o povo pode até sair do Egito, mas o Egito sair do povo é outro processo. Não é a mesma coisa. É por isso que um dia eles estão celebrando, no outro dia eles estão com sede, só encontram águas amargas. E eles falam: oh, que saudade que eu tinha do Egito. A água do Nilo era tão doce. Oh, que saudade eu tenho das cebolas do Egito. Gente, quem é que tem saudade de cebola? Eles tinham saudade de cebola. Aí Deus vai lá e resolve o problema da água.
Aí depois passa um tempo, eu estou cansado de comer maná, eu estou cansado de comer essas coisas, eu quero carne. E Deus manda codorna. E sabe, o período que o povo deveria passar no deserto era muito rápido. Eram cerca de 11 dias, 15 dias ali no máximo. Mas eles ficaram no deserto por 40 anos. A provisão de Deus fez surgir sobre eles uma nuvem que durante o dia dizia o caminho para onde eles deveriam seguir. E à noite ele liberava uma coluna de fogo que os aquecia e os protegia. E sabe, quem conhece ali aquela geografia ali do Oriente Médio, sabe que na verdade são distâncias muito pequenas. A distância da capital ali do Egito até Jerusalém, do Cairo a Jerusalém, é uma distância longa, mas não que dura 40 anos. Com alguns meses, com algum esforço, eles já tinham chegado lá, a pé mesmo, sem nenhuma dificuldade. E eles se guiavam por quem? Pelas estrelas. Mas, quando eles estavam chegando perto, a nuvem virava, e virava, e virava, e virava. E por 40 anos eles ficaram rodando ali no deserto. E na cabeça de alguns, é como se Deus não tivesse, sabe, uma perspectiva tão promissora para eles. No meio do deserto, se levantou motins, se levantou problemas, serpentes, sabe, povos inimigos, tanta coisa ali, sabe, que perturbou a naturalidade daquele ciclo. E eles estavam cansados. E cada ponto daquele processo era um treinamento de Deus para saber o que tinha no coração do seu povo. Porque como Abraão, ele estava enxotando as aves para proteger o que eles tinham recebido como promessa. Mas eles não fizeram isso. Lá no Egito, 10 pragas, por 10 vezes Deus está ali trabalhando a perseverança, e eles não aprenderam. E lembra que eu falei, o ciclo ele é bom porque o ciclo é pedagógico, você aprende com a repetição. Mas quando você não aprende o que você deveria ter aprendido, o ciclo deixa de ser pedagógico e ele se torna uma prisão. E você fica eternamente preso em um loop, e nada muda, nada se transforma. Aí você fala assim, Deus, por que você não me deixa rico logo, Deus? Eu queria ficar rico. Mas você não é fiel nem à fatura do seu cartão de crédito da C&A. Aí você vai lá, se envolve um monte de dívida. Aí clama a misericórdia de Deus. Deus, me ajuda e tal. E vamos supor que Deus vai lá e te ajude. Aí você ganha o quê? Um novo cartão de crédito. E o que você faz? Uma nova dívida. Aí depois, você vai lá com muito esforço, com muita dedicação, consegue limpar o seu nome. Nossa, que legal. E o que você faz? Uma nova dívida. Isso é um ciclo que está rolando na sua vida o tempo todo, e você não aprende. E quando você não aprende, você começa a ficar aprisionado nesse lugar. E a sua vida não move, não sai. Você sempre tem, desejo pelo mesmo tipo de pessoa, se envolve no mesmo tipo de relacionamento toda vez. Você sempre cai nos mesmos lugares, você sempre peca nos mesmos pecados. Tem uma hora que isso tem que acabar, cara. Especialmente depois que eu me tornei pastor, a coisa ficou muito engraçada. Porque você vai receber pessoas para algum aconselhamento e quase sempre os problemas são os mesmos. Quase sempre. Às vezes eu fico até feliz quando tem um pecado novo, sabe? Quando tem uma coisa nova acontecendo, porque, meu Deus, como que as pessoas conseguem cair nos mesmos lugares, nos mesmos locais? É porque, no fundo, a primeira vez não pareceu ter sido suficiente. Sabe como funciona a jornada cristã? A jornada funciona como um caminho. Você está indo em direção ao seu objetivo. E é muito natural que você tropece em alguns buracos no meio do caminho, certo? É natural. Só que para cada vez que você cai em um buraco, você deve pegar uma bandeirinha vermelha e sinalizar aquele lugar. Porque pode ser que você precise voltar por lá. E quando você volta e encontra os locais por onde você caiu sinalizados, você desvia, para que você não caia mais nesse lugar. É exatamente assim que funciona, ou deveria funcionar a nossa vida espiritual. Você deve sinalizar muito bem na sua alma aquilo que te faz cair, aquilo que te faz tropeçar, porque você não está isento de cair,
Mas quando você cai de novo, e de novo, e de novo, cara, aí eu chego a suspeitar que não foi nem Deus que te transformou. Eu chego a suspeitar que na verdade você nunca nem conheceu Jesus. Porque Jesus, ele é eficaz. Aquilo que ele faz, acontece. Quando você continua caindo, é como se você dissesse para mim que Jesus não funciona, que Jesus não transforma. E não é assim que funciona. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus foram transformadas, e para sempre. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas nunca mais foram as mesmas. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu de fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem super inteligente, falava vários idiomas. E o que aconteceu quando ele se encontrou com Jesus? Se tornou o apóstolo de Cristo, o missionário mais eficaz de todos os tempos. Porque é assim que funciona o evangelho. Você é uma coisa e de repente você é outra coisa. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então agora é aquele momento onde você questiona a si mesmo. Se apesar da sua rotina espiritual, apesar da sua rotina cultural, você é cristão, você é transformado, você deixa Jesus entrar na sua vida. Porque ouvir louvor no som da sua casa não te faz evangelho. Sabe, botar um versículo lá no seu Facebook não te torna alguém cristão. Colocar na bio no seu Instagram, worship leader, não quer dizer nada para Deus. Porque o que realmente comprova a sua transformação são as suas ações, especialmente as suas ações diante de um mundo que desconhece a identidade de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Existem pessoas que estão lendo o nosso comportamento, lendo as nossas convicções, lendo aquilo que nós fazemos, professamos, falamos. E apesar de a gente ser tão observado, elas estão lendo a nós mesmos, mas elas não estão ouvindo o que nós temos a dizer. É por isso que muitas vezes você fala de Jesus para a pessoa fala assim: olha, eu gosto de Jesus, eu acho a história bacana, muito legal, mas ainda não é o meu tempo, ainda não quero me converter, ainda eu tenho um problema com a igreja, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Alguma coisa está roubando a nossa credibilidade. Alguma coisa está roubando a nossa credibilidade. O que está acontecendo? Houve um tempo em que as pessoas ficavam endemoniadas em casa. Eles colocavam dentro de um carro e não levavam para o hospital, não, levavam para a igreja. Aí o crente que estava ali na porta, muitas vezes, para não interromper o pastor, expulsava lá mesmo. Porque quem falou que é o pastor que tem que expulsar o demônio? É você. Houve um tempo onde as pessoas eram perturbadas na sua alma e elas não estavam procurando necessariamente um psicólogo. E falando isso, eu não sou contra psicólogos, tá? Acho super da hora. Tem pessoas que precisam mesmo de um acompanhamento, mas especialmente as pessoas levavam para a igreja para serem ouvidas, acompanhadas, sabe, tratadas, curadas. E a gente está vivendo hoje uma pandemia de doenças na alma que a igreja é ineficaz de atender. Pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, com tristeza, vontade de se matar, vontade de se jogar. Isso nem deveria ser uma surpresa para nós, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Quase todos. A gente tem que ficar surpreso, não. Na verdade, Jesus está às portas. A qualquer momento ele está chegando. E sabe o que ele disse? Estarão dois em um moinho. Um ficará, o outro subirá. O que você faz no moinho? Você gira. Estarão dois num campo. Um subirá, o outro ficará. O que você faz num campo? Você trabalha. É por isso que a Bíblia fala assim: nos últimos dias serão como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. E ele está falando de rotinas: comer, beber, casar, constituir família, coisas naturais. Você vai estar vivendo a sua vida num ciclo natural das coisas. Eu não acredito que o arrebatamento, sei lá, que o fim dos tempos vai acontecer enquanto você está aqui no culto. Muito provavelmente vai acontecer quando você está lavando uma louça. Deus ainda fala: olha, e tenha muito cuidado de que não aconteça num sábado. Porque se for no sábado, quem sabe você vai estar lá sem fazer nada.
algum momento a igreja parou de se comportar como igreja, porque ela se tornou um mecanismo de programação, evento após evento. A gente vai sobrevivendo de domingo após domingo, e o nosso plano mais longo é para o domingo que vem, para saber quem vai pregar, quem vai tocar, quem vai fazer, quem vai divulgar. Não, a igreja ela tem que projetar lá para frente, pensando na geração que ela nunca vai alcançar, mas que pertence a ela. Existe um legado profético a ser protegido de tudo aquilo que quer consumir o que nós estamos queimando aqui em cima. Quando o ciclo ele vai se transformando numa prisão, você vai ficando cada vez mais distante do Jesus que te salva. Sabe? Você vai ficando mais distante. Jesus, em algum momento, ele vai com seus discípulos para um lugar chamado Gadara. Conhece a história? E o que tinha lá em Gadara? Um endemoniado, que a Bíblia fala assim, por muito tempo, dia após dia, ele perambulava pelos sepulcros. Tentavam prender ele com grilhões, com cadeias, e ele rompia as cadeias. E o quadro, o prognóstico dessa pessoa era de completa degradação. Todos os dias ele ficava ali. Aí Jesus vai lá e rompe o ciclo dele, e aquilo que o aprisionava já não o aprisiona mais. E a Bíblia fala que as pessoas da cidade observavam aquilo que aconteceu com ele. Ai, ele está bem vestido, está em pé, está alimentado, está bem. As pessoas assistem à transformação que acontece com essas pessoas. O mundo assiste quando uma pessoa sai da água para o vinho. Primeiro milagre de Jesus, a transformação de uma substância em outra substância. As pessoas assistem isso. Em algum momento Jesus estava lá num sábado e tinha uma mulher que andava assim, ó. Era uma mulher que estava encurvada. E há muitos anos, e Jesus vai lá e endireita aquela mulher. Aí o que as pessoas vão discutir? Vão discutir teologicamente a coisa. Ah, mas ele não pode curar no sábado. Quem ele pensa que é para curar no sábado? Então discutindo teologicamente um milagre de transformação. E Jesus fala assim, olha, no sábado vocês desprendem o boi, desprendem o jumento, porque não era conveniente também no sábado libertar essa mulher da prisão. Ele falou que Satanás a aprisionava naquela condição, e o papel do evangelho é quebrar as prisões que Satanás impôs na sua vida. Jesus adorava fazer milagres no sábado, era o dia preferido dele, porque ele sabia que o sábado era o dia do problema. Ele sabia que o sábado era o dia do problema, porque a religião, ela não está pronta para viver essa ruptura. A religião, ela não sabe lidar com aquilo que ela não controla. Então quando vê alguma coisa espiritual se movendo de forma diferente, eles dizem, eu não sei se isso é de Deus não. Eu não sei se isso é de Deus, porque está muito estranho. O culto era para começar às 7, começou às 7h05. Eu não sei se essa música que eles tocaram é legal, porque eu não tenho esse CD ainda. Eu não sei se a pessoa pode pregar usando celular, usando Bíblia de papel. A religião, ela tem resistência com mudanças. A religião, ela tem resistência com transformações, porque ela gosta de ter o controle das coisas, ela gosta, sabe, de manusear. E Jesus, ele perturbava o controle que os fariseus exerciam sobre os povos. É por isso que toda vez que você luta contra o sistema passa a lutar contra você. É por isso que muitas vezes, para você se manter dentro de um network, dentro de uma malha teológica, você precisa agir e dançar conforme a música. E é por isso que desapareceram os pregadores que confrontam o pecado, desapareceram os pregadores que confrontam, sabe, a injustiça, desapareceram os pregadores que questionam, na verdade, a natureza das suas convicções. Porque muitas vezes o profeta, ele vai ficando isolado. Aí você vê João Batista lá, acuado, no deserto, porque no templo ele não tinha espaço para pregar. Quem prega arrependimento não encontra espaço com facilidade. Mas a mensagem do evangelho, quando ela não vai até as pessoas vão até ela, porque a presença de Deus, ela é magnética, ela atrai as pessoas. É por isso que eu estava falando sobre os ciclos, né? Um objeto maior atrai objetos menores. E quando você vê, na verdade, uma mensagem, e talvez ela não seja muito bem quista, mas que ela é profunda, verdadeira, verídica, bíblica, aquilo vai te atraindo, é natural.
Eu estava conversando, eu dou aula na escola bíblica da minha igreja. Aí uma pessoa falou, Riley, é porque assim, as pessoas não gostam de ler Bíblia. Sabe, Bíblia é meio chato, é cansativo, sabe? Então, talvez, se a gente diminuir a pegada bíblica, a gente atrai mais pessoas. Eu falei, não, mas é exatamente o oposto. A gente tem que elevar o nível da coisa. Porque a Bíblia, ela é naturalmente interessante. Ela é naturalmente interessante. Você não tem que, na verdade, jogar conforme a música. Você tem que elevar o padrão de glória, o padrão de responsabilidade, a maturidade espiritual, para que então as pessoas comecem a serem atraídas pelo brilho que você carrega. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe por quê? Porque das duas uma, ou esse culto se torna mais um culto no seu repertório, ou a partir dele você assume um compromisso fiel de alcançar essas gerações, e não só alcançar, mas manter o alcance do Evangelho por meio das suas ações. É você que vai decidir isso. Às vezes, tudo que você precisa para crescer é um choque. Tudo que você precisa para crescer é uma perturbação, uma inquietação. Deus está querendo mover com algumas rotinas, porque o conforto, ele te impede, sabe? Ele te impede mesmo de viver o que Deus quer que você viva. Lá em Lucas, no capítulo 24, a Bíblia menciona a história de 2 discípulos que estavam cansados de Jesus. Por 3 anos eles andaram com Jesus. Eles receberam suas palavras, viram seus milagres, viram seus sinais. E um dia, a cruz perturbou as expectativas que eles tinham com Jesus. Eles queriam, na verdade, ver Jesus remindo a história de Israel, salvando o seu povo. Mas em um dia, Jesus morreu. E isso frustrou as expectativas deles. Eles falaram, quer saber, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. E no caminho, Jesus aparece para eles, já ressurreto. Só que de uma forma que eles não conseguiam ver que se tratava de Jesus. E no meio do caminho, Jesus vira para eles e fala assim, o que vocês estão conversando aí? Ah, você não sabe? Jesus, um homem poderoso de palavras e obras que fazia grandes sinais, grandes coisas. Nós acreditávamos que Ele traria redenção ao nosso povo, mas hoje já fazem 3 dias que Ele morreu. Jesus falou assim, é mesmo? Uai, mas não era exatamente assim que Ele devia morrer? E os discípulos, dá uma olhada na Bíblia aí, ó. Os profetas, os salmistas, todos diziam com que sorte de morte o Messias deveria padecer. E eles foram caminhando e discutindo com Jesus a palavra. Uma distância longa, de Jerusalém até Emaús. E eles não perceberam que estavam falando com Jesus. Sabe, a parte mais terrível, a característica mais terrível da igreja dos nossos dias é um tipo de igreja que fala com Jesus, sobre Jesus, com a palavra de Jesus, e não consegue reconhecer Jesus. Essa mensagem não é necessariamente para alguém que está lá fora, essa mensagem é para nós, pessoas que caminham com a Bíblia debaixo do braço, que sabem o que os profetas disseram, que sabem o que os evangelistas disseram, que sabem o que os apóstolos disseram, e estão conversando com Jesus, mas os seus olhos estão tapados. E o que eu falei? Todas as vezes que Deus quer te dar uma nova geração, quer te dar uma nova responsabilidade, Ele vai desobstruir a sua visão. Quando Jesus aparece para eles, as escamas caem dos olhos deles, eles reconhecem que se trata de Jesus, certo? Mas Jesus foi embora. E eles poderiam ter aproveitado todo esse tempo falando com Ele. Não falaram. E só no último instante reconheceram. Cara, que a gente não seja assim. Pessoas que andam com Jesus, que andam com a palavra, que discursam a palavra, que cantam a palavra, mas não conhecem Ele.
Porque pode ser que o dia que ele apareça para você, já não dê mais tanto tempo assim. Feche seus olhos, comece a orar agora. Comece a confrontar a natureza das suas convicções agora. Eu sou crente mesmo, crente assim, crente de joelho, sabe? De jejuar, de ir pra monte. Eu sou crente mesmo. Deus, eu quero que você me diga se eu sou crente mesmo. Porque eu acredito em você. Eu gosto de tudo que te serve, mas eu não sei se estou totalmente transformado. Por que eu ainda estou caindo nos mesmos lugares, Deus? Por que eu ainda estou caindo nas mesmas coisas? Comece a afirmar no seu coração agora um compromisso de nunca mais ceder. Comece a afirmar no seu coração um compromisso de se santificar. Porque santidade não é bem um lugar que você chega. Santidade é um jeito como se vai. Santidade se trata realmente de uma convicção no seu coração que você ama Jesus acima de qualquer coisa. E os benefícios passageiros do pecado não terão poder para tirar você desse lugar, para paralisar a sua jornada. Não. Venha ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Fascinado por tua glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Fascinado por tua glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Vem ao nosso encontro, desejamos provar